Você está ouvindo o IERBcast, uma produção do Instituto de Educação Roberto Bernardes Barroso, a Escola de Governo do Ministério Público do Rio. Olá, bem-vindos a mais um IERBcast, o podcast do IERB. Eu sou Sávio Bittencourt, diretor do IERB, e tenho ao meu lado Décio Alonso, assessor acadêmico do IERB e promotor de justiça. Hoje nós dois vamos receber aqui para um bate-papo informal o promotor de justiça de Japeri, Alexander Veras Vieira, que é especialista em atividade de inteligência e falará justamente disso, atividade de inteligência e Ministério Público. Décio. Salve, meu diretor. Privilégio estar aqui com vocês nesse IERBcast. Privilégio ainda maior de receber o Veras, nosso colega especialista nesse assunto e que tanto tem nos ensinado a respeito desse tema. Não por outro motivo, sabe? Foi que nós os escolhemos como diretor, né, e coordenador lá do nosso curso de pós-graduação em inteligência aplicada no IERB. Né, o único curso nesses moldes oferecido aqui no estado do Rio de Janeiro e que tem sido um caso de sucesso, né, dada a procura e o corpo discente que a gente conseguiu reunir. Então, ao mesmo tempo que eu parabenizo o Veras pela gestão lá do curso, eu inicio fazendo uma pergunta que acho que é crucial. E aí, quando a gente fala, Veras, em inteligência, qual é o objeto de estudo que a gente está analisando? Décio, eu agradeço pela pergunta. Sávio, muito obrigado pelas boas-vindas. Para mim é um grande privilégio, né, e uma honra estar aqui tentando, de alguma forma, compartilhar com vocês um pouquinho do que eu aprendi aí ao longo de 24, 25 anos de atividade. E acredito que, de alguma forma, eu possa aqui nivelar, né, o conhecimento relacionado ao que seria, né, a atividade de inteligência no Brasil e, obviamente, os seus links com a atividade ministerial, ou seja, a própria do Ministério Público. Décio, eu vou de alguma forma tentar sintetizar aqui conceitualmente a atividade para que todos possam melhor compreender o que seria a inteligência. Eu, apesar de jovem ainda, sou do tempo em que a atividade de inteligência vivia um estigma muito forte. Eu comecei a minha atividade no final dos anos 90 e é óbvio que a influência ali de um período de exceção no Brasil impactava muito na atividade nos organismos militares, nas polícias estaduais e, assim, a gente precisa compreender isso como natural e uma evolução da própria atividade no Brasil. Para isso, eu não posso deixar de mencionar aqui, né, professores relevantes da atividade, como o Joanisval Brito Gonçalves, o general Alberto Cardoso, o nosso coronel Romeu Antônio Ferreira, que inclusive é docente, né, da nossa pós-graduação, Marcos Sepic, Priscila Antunes, Denilson Feitosa, um procurador de justiça do Ministério Público de Minas Gerais, ou seja, pessoas que de alguma forma contribuem com o desenvolvimento teórico e acadêmico da atividade. E no Ministério Público do Rio, eu posso destacar aqui diversos colegas, né, que de alguma forma se especializaram e se aperfeiçoaram no tema. O próprio Décio Alonso, né, que teve a sua participação na Escola Superior de Guerra, Reinaldo Lomba, Francisco de Assis, o Leonardo Cunha, dentre tantos outros colegas, valorosos colegas que estão disponíveis, né, e participando desse projeto aí, construído a várias mãos, que é a pós-graduação em inteligência aplicada do nosso instituto. Pois bem, Décio, eu vou começar lembrando um pouquinho aqui da Alberto Chavenato, né, e o próprio Arão Sápiro, que eles falam assim: olha, desde quando o homem das cavernas se pôs a caçar, pescar ou a lutar para poder sobreviver, a estratégia sempre esteve presente como um plano antecipado do que fazer para ser bem sucedido. E a inteligência é um pouco isso. Ou seja, a inteligência, na verdade, é um instrumental, é uma ferramenta utilizada pelo Estado para a produção do conhecimento, no sentido de, de alguma forma, interferir no processo decisório. Me parece que conhecimento é poder, não é isso? E a partir dele a gente consegue decidir melhor. E esse é o objetivo central que a gente busca aqui. Diversos conceitos existem, é bom que se diga, na doutrina, dando conta do que seria a inteligência. Mas eu vou tentar me deter aqui ao conceito legal. A inteligência ela já viveu inúmeros reveses na sua história. E que reveses seriam esses? A gente pode lembrar aqui no início da década de 90, dando conta da paralisação da atividade no Brasil, ali no governo Collor, e depois, ainda na década de 90, o seu ressurgimento
com o advento da edição da Lei 9883 de 1999, que instituiu o Sistema Brasileiro de Inteligência, dando uma nova roupagem à própria ABIN, ou seja, a Agência Brasileira, e trazendo conceitos relevantes para que a atividade pudesse ser empregada num novo momento do nosso país, ou seja, democrático, de respeito aos direitos fundamentais e individuais, tão caros à nossa sociedade. Para isso, eu queria lembrá-los aqui o conceito trazido, né, pela lei, que dá conta que a inteligência é a atividade que objetiva a obtenção, análise e disseminação de conhecimentos dentro e fora do território nacional sobre fatos e situações de imediata ou potencial influência sobre o processo decisório. Me parece que esse conceito resume muito bem, né, o perfil e o papel da inteligência no país. E é óbvio que isso a diferencia da atividade investigativa, né? Uma confusão muito comum no nosso meio, inclusive por profissionais da atividade, que se utilizam ora do conceito da inteligência para falar de investigação e ora do conceito da investigação para tratar da inteligência. Para resumir, senhores, é bom que se diga, né? A inteligência visa interferir no processo decisório, enquanto a investigação visa produzir também conhecimento, podemos chamar assim, mas para que ele aí sim seja sedimentado num suporte investigativo, num inquérito, num procedimento investigatório criminal, para fins de produção de indícios e ou provas, para que a gente possa, obviamente, dentro de um processo legal, utilizá-lo no julgamento de pessoas, a partir de fatos e ou situações. Então, assim, pois não? A gente tem visto uma nomenclatura que vem se espalhando cada vez mais, né? Inteligência policial ou inteligência criminal, inteligência financeira, inteligência empresarial, inteligência militar, estratégica, né? Uma série de classificações, se a gente pode chamar assim. Isso tem alguma influência em relação ao conceito que você acabou de colocar ou é mais um detalhe? Como é que funciona essas classificações? Décio, a sua pergunta é excelente. Me parece que a propagação do conceito da atividade tem relação direta com a instituição de um sistema. A própria lei que criou o Sistema Brasileiro de Inteligência, ela demonstrou ali a necessidade de que esse sistema fosse um tanto quanto diverso, no sentido de potencializar capilaridade da Agência Brasileira de Inteligência, que é tida como a agência central, cabeça do sistema, para que nós pudéssemos ter o quê? Conhecimento com significado, conhecimento com qualidade. E a gente só pode produzir conhecimento a partir de insumos, de premissas que, obviamente, são produzidas, né, por esse sistema. E o que seria esse sistema? Esse sistema é formado por diversos órgãos. Nós temos o Sistema Brasileiro, que inclui dentro dele diversos outros subsistemas. Tem o subsistema de segurança pública, não é isso? Nós temos ali órgãos do sistema fiscal brasileiro participando desse subsistema, nós temos as polícias estaduais, nós temos o subsistema de defesa envolvendo as Forças Armadas. Então, me parece que, como a inteligência ela tem relação direta com a produção do conhecimento e com a ingerência e a interferência no processo decisório, é muito natural que outras atividades, inclusive a própria atividade empresarial, se aproprie desse conceito a fim de otimizar, obviamente, as suas atividades. Mas é claro, e eu não posso deixar de deixar isso aqui muito evidente, que a inteligência propriamente dita, ela tem uma relação direta com a atividade do Estado, né, voltada para a defesa externa e também defesa interna. E o que estiver fora desse parâmetro, nós poderíamos até, vamos assim dizer, chamar de inteligência em razão dessa apropriação conceitual, didática, né, e dos seus métodos, mas que não seriam propriamente a inteligência praticada por esses organismos do Estado e tão relevantes na produção do conhecimento para que a gente possa decidir de uma forma mais qualificada. Eu vou trazer como exemplo aqui para que a gente possa compreender a própria análise do cenário da Covid, né, da expansão da Covid-19 no país. Será que não seria necessário
termos especialistas, campos de análise voltados para a produção do conhecimento, para a produção de elementos que pudessem fomentar tanto a produção do conhecimento quanto decisões mais acertadas envolvendo a pandemia no país. Então, isso me parece muito claro, muito evidente, acerca da relevância da construção e da utilização desses conceitos de uma forma mais profissional, no sentido de que a gente possa produzir conhecimentos mais respeitáveis, né, e mais apropriados para a decisão, seja ela em que âmbito for, seja no nível estratégico, tático e operacional, e poderia dizer também no nível político, né? A gente não pode se afastar dessa questão. E Veras, para a gente aqui no Ministério Público, quando a gente começa a tratar obviamente, investigação criminal, seja em conjunto com a polícia, seja por esforço próprio, e a gente começa a ouvir muito em atividade de inteligência policial, ou inteligência criminal, ou ainda inteligência de segurança pública, né? Qual a correlação que a gente pode fazer? A inteligência efetivamente ajuda na investigação criminal ou na persecução penal de uma maneira geral, ou é uma locução que está sendo mal utilizada, mal colocada? Eu sou defensor, sim, da aproximação dessas atividades, porque a inteligência, em razão de métodos próprios, específicos, e já sedimentados aí na doutrina, me parece que sim, eles são muito relevantes para a otimização da investigação criminal. Me parece natural que quem preside uma investigação necessita de assessoramento, necessita de informações qualificadas para que ele possa definir ali qual seria o melhor rumo para uma determinada investigação. Mas é óbvio e é claro que isso precisa estar balizado pelo direito. Eu vou trazer alguns casos para que a gente possa compreender isso de uma forma mais evidente. Todos devem lembrar, nos anos 2000, né, ali no iniciozinho, na nossa primeira década dos anos 2000, a Operação Satyagraha, que foi muito falada no Brasil, dando conta de virtudes e defeitos, né, na sua condução. E naquele tempo, naquele período, essa operação, que foi protagonizada na época pelo delegado Protógenes Queiroz, que depois foi eleito deputado federal, ela teve um vício declarado pelo STJ, dando conta da irregular utilização de agentes da Agência Brasileira de Inteligência e de técnicas específicas, inclusive verba sigilosa, em apoio à Polícia Federal, ou seja, aí ao delegado Protógenes, na condução da Operação Satyagraha, que tinha relação direta, todos devem lembrar, com investigações dando conta de irregularidades praticadas pelo banqueiro Daniel Dantas. Então, ou seja, o caso realmente é um caso emblemático e relevante. Pois bem, note que isso ocorreu ali em 2008, 2009, e essa decisão do STJ, ela veio à tona em 2011, momento em que o STJ deixou muito claro acerca da ilegalidade dessa aproximação entre a inteligência e a investigação. Mas olha que curioso, logo em seguida, uma lei muito utilizada por todos nós, foi editada a 12.850, que trata das organizações criminosas no país. E a Lei 12.850, ela lá no capítulo 2, que trata da investigação e dos meios de obtenção de prova, no seu artigo 3º, ela fala exatamente algo que me parece faltou na condução daquela investigação por ocasião da Operação Satyagraha. Ela fala no artigo 3º assim: em qualquer fase da persecução penal serão permitidos, sem prejuízo de outros já previstos, os seguintes meios de obtenção de prova. E ela deixa muito clara lá no inciso 8, cooperação entre instituições e órgãos federais, distritais, estaduais e municipais na busca de provas e informações de interesse da investigação ou da instrução criminal. Então, percebam que o próprio legislador ele busca corrigir uma falha que pôs por terra um grande processo, um processo complexo, um maxi processo,
que parou no STJ, mas chegou ao STF, muito embora o recurso do Ministério Público Federal, na ocasião, não tenha sido admitido por questões de prazo e outras peculiaridades. Mas certo é que a operação foi tida como nula em razão da ilegalidade, dando conta da aproximação desses conceitos. Hoje, em razão do advento da 12.850, me parece que isso estaria superado. Superado, obviamente, desde que sedimentado, desde controlado, desde que comunicado ao juiz ali que, eventualmente, autorize as cautelares necessárias para que aquela operação seja levada a efeito. Então, Lécio, perceba que é muito comum, e isso é bom que se diga, não está só na 12.850, não. Eu posso trazer aqui a polêmica dando conta da ação controlada, do agente infiltrado, ou seja, da própria infiltração, que ora a doutrina e a legislação dá conta da participação de um agente de inteligência, ora ela especifica dando conta que apenas pode ser executada por um agente policial. Isso já chegou e já foi muito discutido pela doutrina, mas certo é que esses conceitos eles sempre ressurgem, trazendo, obviamente, uma certa dificuldade na condução e na apropriação dos conceitos da inteligência pela atividade persecutória, seja no âmbito das polícias, seja no âmbito do próprio Ministério Público. Pois é, me parece assim nítida a defasagem de conhecimento que os tribunais, especialmente os tribunais superiores, têm em relação à atividade de inteligência, né? Há uma confusão constante de conceitos e especialmente aquele medo, né, de um período obscuro que você fez referência aí e da volta dos arapongas, né, dos alcoviteiros, etc., aqueles formadores de conhecimentos escusos, o que não me parece ser correspondente à moderna atividade de inteligência. E isso tem causado alguns reflexos importantes para a gente na atividade fim que a gente exerce aqui no Ministério Público, né? Eu acho que o maior sintoma disso foi aquela alteração nacional no uso de informações de inteligência financeira. Você pode falar um pouco sobre isso? Vou falar assim, isso é um tema palpitante e super atual e, obviamente, que impacta o exercício da atividade ministerial de uma forma frontal, especialmente em razão da qualidade dos dados produzidos a partir dos relatórios de inteligência produzidos pela Unidade de Inteligência Financeira. Bom, antes dessa, eu vou voltar um pouquinho, porque eu acho isso relevante, e eu vivi esse estigma durante muito tempo ali no final da década de 90 e no início do ano 2000, onde eu, enquanto militar, eu tive o privilégio, de ter origem profissional na caserna, eu ia para o rancho dos oficiais e comia sozinho, porque naquele tempo a inteligência era tida como a polícia da polícia, ela era impactada muito em razão do estigma que você mencionou muito bem, e simplesmente os demais profissionais simplesmente não sentavam ao meu lado ou ao lado dos demais profissionais da atividade de inteligência em razão desse ranço, eu vou chamar assim, para que vocês possam compreender melhor. E é bom que se diga, a inteligência tem tudo a ver com a busca da verdade, com o senso crítico, com a iniciativa, a independência no sentido kantiano, Décio, que você gosta de utilizar tanto, o sapere aude, isso é muito importante. A isenção analítica, a firmeza de propósitos e de opiniões, a parcimônia na classificação dos segredos públicos, os limites legais de cada tipo de operação, a aceitação do princípio da compartimentação, ou seja, a necessidade do saber e me parece óbvio, a não utilização das informações e conhecimentos para fins privados. Me parece que esses são alguns valores que conferem aceitabilidade social à atividade de inteligência no país, e a gente não pode perder de vista. E outra questão que é muito relevante é a necessidade de que a gente construa um código de ética deontológico da atividade, tentando, de alguma forma, amarrar essas condutas e essas práticas, a fim de que a gente tenha uma atividade segura e profissional sendo exercida em todos os níveis. Mas, como você disse, eu vou lá para o tema relevante, que tem a ver com a questão da utilização dos relatórios de inteligência. Eu vou lembrar aqui o RE, o Recurso Extraordinário 105.5941, que dá conta exatamente disso. Naquele momento se discutia
a possibilidade ou não da Receita Federal ou do então COAF está encaminhando diretamente aos órgãos de persecução, e dentre eles o Ministério Público, relatórios de inteligência, e havia ali uma discussão se isso feriria ou não, né, o sigilo e a necessidade de controle sobre esses dados. Bom, para a felicidade dos órgãos de persecução e do próprio país, isso é bom que se diga, porque é um ferramental importante para a nossa atividade, ali algumas teses foram fixadas. E o Supremo decidiu que é constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal, que define, obviamente, o lançamento do tributo e, dentre outras informações relevantes, obviamente que devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional. E outra tese importante também é o compartilhamento pela UIF, né, o IFE, Unidade de Inteligência Financeira, o antigo COAF, e pela Receita Federal, referente ao item anterior, como eu já disse, né, deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais que garantam o sigilo. Então, Décio, que bom que o Supremo decidiu nesse sentido, muito embora isso tenha causado muita polêmica naquele momento, e hoje a gente pode dar cabo das nossas investigações se utilizando, né, desse importante instrumental produzido pela Unidade de Inteligência Financeira Brasileira. Outra questão, Décio, que me parece relevante mencionar aqui, e eu vou tentar de alguma forma ser breve, é a necessidade da construção de planos de inteligência. O próprio Ministério Público brasileiro, na verdade eu vou falar especificamente do Rio de Janeiro, ele possui a Coordenadoria de Segurança e Inteligência. Há um setor específico pensando nisso. Mas eu pergunto, há um plano de inteligência? Qual o repertório de conhecimento necessário para o Ministério Público? Esse repertório está definido ou eu, enquanto chefe do setor de inteligência do Ministério Público, posso produzir o conhecimento que eu quiser? Então, é importante que os órgãos tenham esse tecnicismo, tenham essa preocupação no sentido de produzir planos e de definir nele qual o escopo da sua atividade, sob pena da gente recair nessa discussão recente e importantíssima, dando conta da produção de inteligência envolvendo movimentos antifascistas, questão recentemente debatida envolvendo o Ministério da Justiça e decidida há pouco pelo Supremo Tribunal Federal. Me parece uma questão muito relevante e assim, é bom que se deixe claro, isso tem relação direta com o equívoco na condução da atividade pelos diversos órgãos, pelo próprio sistema, quando eles não especificam a necessidade da produção de conhecimentos em tal sentido. Como exemplo, me parece muito natural que a Polícia Militar do Rio de Janeiro, a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, tenha uma preocupação voltada para a atuação dos black box. Todos lembram disso. Por quê? Porque havia um movimento inicialmente legítimo, importante, com origem no seio da sociedade, que em algum momento foi desvirtuado pela participação de grupos que queriam causar balbúrdias, violência, sem uma justificativa plausível. E me parece claro que as polícias necessitavam de um conhecimento, de produzir conhecimento em tal sentido, para que elas pudessem, obviamente, prevenir a violência, que elas pudessem assegurar a tranquilidade da população ordeira que estivesse ali praticando aqueles movimentos. Então, é bom que a gente sedimente esse tema aqui e concordando, obviamente, com o plenário do Supremo, no sentido de que não me parece razoável, né, se produzir conhecimentos sem esse amparo metodológico, falado há pouco por mim, dando conta da definição de qual o repertório necessário de conhecimentos produzidos por aquele órgão específico. Então, isso serve para o Ministério Público, isso serve para as polícias, isso serve para as Forças Armadas, isso serve para a ABIN. Então, eu queria só assentar mais essa questão relevante para que a gente possa, de alguma forma, deixar um pouco mais claro esse tema nesse nosso bate-papo. Vera, o assunto é fascinante, né? E eu agradeço demais aí a sua colaboração,
que com certeza esclareceu um bocado, e faço o convite para que os colegas interessados, né, procurem lá a pós em Inteligência Aplicada sob sua coordenação, porque tenho certeza que esse e outros assuntos são esmiuçados no nosso curso. Sávio, é com você. Décio, o Veras é um craque e foi super esclarecedora a sua fala aqui, foi muito bom. Eu quero agradecer a todos por terem nos acompanhado nesse bate-papo com o promotor de justiça Alexander Veras Vieira, e quero lembrar a todos que esse episódio também vai estar disponível no Spotify, SoundCloud, YouTube e no site do IERB. Quero também lembrar a todos que estão nos ouvindo que o YouTube do IERB tem um material sensacional de palestras, podcasts, TED Talks e vários outros produtos acadêmicos que estão lá gratuitamente a serviço da população. Muito obrigado a todos e até semana que vem. Você ouviu um episódio do IERBcast, o podcast do Instituto de Educação Roberto Bernardes Barroso, a Escola de Governo do Ministério Público do Rio.